Boa noite, pessoal. Tudo bem? O pessoal está entrando aí. O livro Lições de Nosso Lar, quem quiser comprar, Livraria Espírita Marília, na Candeias, no Mercado Livre. E esses são meus contatos, além do WhatsApp que vocês já têm. E o e-book tem na Amazon. Vamos fazer uma revisão. Então a gente viu nas aulas anteriores que André Luiz, né, despertou em no umbral denso e foi resgatado e levado para a colônia do nosso lar, que fica na terceira esfera. Em nosso lar, André Luiz já narrou algumas características bem claras de uma cidade no mundo espiritual e contou de uma oração coletiva que ele assistiu e que nessa oração causou uma chuva de pétalas azuis que renovou e trouxe boas energias. Aqui lembrando, para aqueles, eu vou mostrando várias vezes esses desenhos para ficar cada vez mais claro a questão das esferas espirituais, né? Nas cidades do além, esse aqui no 3 seria a segunda esfera umbralina, você já vê várias redondinhos, né, ovais, retângulos, tentando descrever várias colônias, né? E aí depois nós temos o nosso lar na terceira esfera, mais dezenas, milhares, centenas de colônias na terceira esfera. Todas as esferas, né, tem inúmeras colônias. Aqui está marcado o nosso lar porque é a colônia mais famosa. Esse é o meu desenho para tentar mostrar esse corte de uma outra forma. Então temos uma esfera ligada com a nossa, 3 umbralinas, 3 superiores e 3 densas inferiores. Esse outro desenho que demonstra isso também. Lembrando que são esferas, mundos. Quando você está lá, você tem essa impressão. André Luiz chegou em nosso lar e viu que estava o sol se pondo. A Cassiana falou que está travado aqui. Aqui para mim está normal. Que aparece, eu tenho um sinalzinho verde quando trava. Você vê que eu sou do interior de São Paulo mesmo, né? Verde. Então, aqui aparece vermelho quando trava. Vou ver aqui se mais alguém responde. Está travando também. Bem, vocês falem aí se estiver travando. Aqui para mim tá tudo bem. Então vamos entrar no capítulo 4. André Luiz dormiu profundamente e acordou aliviado ao nascer do sol. Ele viu as luzes do sol entrando pelo quarto, né? Então você vê quem está lá no nosso lar está vivendo numa esfera espiritual, é um mundo espiritual mesmo, pisando no chão, olhando para o céu. De dia vai estar sol, de noite vai ter lua. E aí ele tentou caminhar pelo hospital, mas viu que sem o auxílio do... O pessoal falando aqui que está normal. Então tá, às vezes quando dá uma travadinha, é só esperar um pouquinho que destrava. Às vezes é um lag aí da internet. Tá? Se eu perceber que se travar muito tempo, vai ficar vermelho aqui para mim, aí eu reinicio, faço alguma coisa. Tá? Mas em regra, uma travadinha volta ao normal já. Então ele viu que sem a ajuda do enfermeiro não conseguia andar, porque a enfermeira ainda envolvia o magnetismo dele, o André Luiz dava ânimo para ele andar. E aí chegou o Clarencio com outro médico e eles constataram a morte por suicídio. É um tema interessante que a gente vai ver hoje. E aí André Luiz lembrou que lá no Umbral Denso, quando ele estava caminhando pelas regiões infelizes, ele percebeu que muitos espíritos acusavam ele do suicídio. E ele sabia que ele tinha lutado contra um câncer. Então, como assim suicídio? O médico explicou que a doença possuía causas profundas, ou seja, o câncer que ele desenvolveu tinha causas profundas. Ressaltou que o corpo espiritual trazia todos esses registros. Por quê? Porque a mente traz todo o registro. Então a mente passa por corpo mental, que passa por corpo espiritual. Então tudo que André Luiz fez está registrado na mente dele, inclusive os abusos, os erros. Isso tudo repercute nos corpos, nos veículos de manifestação, inclusive nas regiões dos chakras, dos órgãos e tudo mais. Disse que a enfermidade intestinal possui origem na sífilis e asseverou que a doença não teria sido tão grave
caso André Luiz possuísse hábitos mentais da fraternidade e temperança. A gente precisa entender, e aí é um despertar muito profundo, quando você começa a entender que o Evangelho é um guia de saúde física, mental e espiritual. O reino de Deus será dos mansos, dos brandos, dos pacíficos. Nós devemos ser indulgentes. Tudo isso traz paz íntima, tudo isso traz harmonia. Isso reflete em saúde física, mental e espiritual. Ah, mas eu não sou uma pessoa passiva. Não é isso. Não é ser passivo. Você pode ser firme no que você acha que é errado. Você pode se indignar sobre alguns pontos, mas não tendo um distúrbio mental. Não entrando em raiva, em ira, em cólera, em angústias, em revoltas. Aí já é um distúrbio mental, né, que todos nós imperfeitos passamos, mas precisamos entender que o caminho não é esse. O caminho é outro. É da fortaleza íntima, da paz íntima. Então, se o André Luiz tivesse uma maior fortaleza espiritual, íntima, né, harmonia, paz, sentimentos, como a fraternidade, a tranquilidade, a doença seria menos grave. Por quê? Porque tudo isso traz uma atmosfera psíquica muito negativa, muito densa. E aí você absorve esse tipo de energia, que o André Luiz chama de alimento mental, em outro livro da coleção. Isso fica na sua atmosfera psíquica, é absorvido pelo corpo espiritual e passa para o corpo físico. Então piora o desequilíbrio, a doença, o vício. O que for de ruim piora. Ao mesmo tempo, também o padrão vibratório elevado melhora o ânimo, o bem-estar, o estado de alegria, felicidade. Causa e efeito. Olha uma análise que está no livro, né, do Lições. Todo pensamento emite vibrações que não são abstratas. A gente precisa entender a força do pensamento. É importantíssimo essa compreensão. Quando você, pela vontade, decide alimentar um pensamento, você está movimentando energias reais. São energias em movimentação. A mente humana é como se fosse um rádio receptor e emissor ao mesmo tempo, está lá no mecanismo da mediunidade. Assim, o nível moral dos nossos pensamentos, conforme o nível moral dos nossos pensamentos, emitimos e recebemos vibrações similares, é a sintonia, o padrão vibratório. Aquele que não possui hábitos mentais saudáveis, e aí cito alguns: oração, meditação, leitura edificante, evangelho no lar, a caridade, a frequência de uma casa de oração, né? O exercício físico, o bem-estar, tudo que eleva o padrão. Quem não faz isso, né, nesse mundo que a gente vive, ainda muito imperfeito, e nós sendo imperfeitos, acaba mantendo a mente em pensamentos não edificantes. Isso resulta em vibrações e energias densas. E ao emitir essas vibrações, recebe a mesma energia. E o médico explicou que André Luiz, pela vida física que levou, ou seja, pelos hábitos que ele tinha, maltratou ainda os rins e fígado. Ou seja, além do problema no intestino, ele também teve problema nos órgãos, nos rins e o fígado. Ressaltou que o corpo espiritual possui incalculáveis reservas energéticas, mas que elas foram desperdiçadas pela conduta durante a encarnação. Diz que os exageros nas bebidas alcoólicas e a alimentação prejudicaram. Mas a sífilis, devorando energias essenciais, o suicídio era incontestável. E aí que eles estão falando? Suicídio indireto, ou seja, falta a vontade deliberada de retirar a própria vida. Não é diferente da pessoa que vai e pula de um prédio. Ela, em um ato, ela decide retirar a própria vida. Aqui é diferente. Os hábitos e condutas diárias geram um adoecimento do corpo físico, reduzindo o tempo de duração dele. Então, quando você vai reencarnar na programação de vida, no desenvolvimento do corpo físico, ele vem com uma certa projeção de tempo de duração. Mas os hábitos, né, o dia a dia, tudo que você ingere fisicamente e espiritualmente pode acelerar esse falecimento. E aí que nós temos o suicídio indireto, né, o abuso
do que foi emprestado ao espírito, né? André Luiz passou a meditar sobre as oportunidades perdidas, sentiu vergonha, começou a cair em si, né? Sua vaidade foi ferida, sentia-se uma criança sendo socorrida, né? Um pensamento ainda tão imaturo, né? Ao fim, reconheceu que foi realmente um suicida, pois perdeu oportunidades valiosas e abreviou o tempo da encarnação. Mas o que é importante entender? Isso é para reais excessos, né? Uma real redução de vida. Pequenas variações não vai ser considerado um suicídio direto. E o que é também importante entender? Né? Ali os médicos estavam constatando. Não tem nenhum juiz falando, você foi suicídio indireto, você não foi suicídio indireto, você é isso, você é aquilo, você vai para o inferno, você vai... Não existe isso. Aqui que o Espiritismo vem nos explicar. O espírito, ser imortal, com a ferramenta mais poderosa que existe no universo, que é a mente, tudo registra. E o espírito, filho de Deus, possui o seu DNA divino, as potencialidades divinas, a consciência da lei divina, como está no livro dos Espíritos respondido. Onde está a consciência das leis? Onde está escrita as leis divinas? Na própria consciência. Então nós, como filhos de Deus, temos a consciência da lei divina, mesmo que ainda adormecida pelas nossas inferioridades e nosso materialismo. Então, quando praticamos um ato que viola as leis divinas, no sentido de que não é um ato que está em sintonia com o ensinamento de Deus, do amor e de tudo que envolve o Evangelho, que é o nosso guia para entender as leis divinas, esse ato fica na mente. Então você tem um ato negativo na mente e ao mesmo tempo a consciência da lei divina. Então isso entra em choque e gera o desequilíbrio espiritual. Então é você mesmo que causa esse desequilíbrio. O espírito fica desequilibrado. É o resgate kármico, ação e reação, causa e efeito. Ele tem que reequilibrar esse débito que ele gerou e que ele mesmo se cobra. O próprio espírito se cobra, né? Mesmo que não seja em nível consciente, um espírito muito enraizado no mal, um espírito muito renitente no mal, mesmo que em nível inconsciente, isso vai causar desequilíbrios, né, em sua mente, que vai repercutir nos seus veículos de manifestação e vai gerar a necessidade do resgate do karma. Então é importante compreender isso. E também essa questão, né? Então, porque às vezes fica preocupado, nossa, eu vou abreviar 1 ano, pronto, sou suicida, vou parar no Vale do Suicida. Não, vamos ter uma visão mais madura, né? São reais excessos, né? Reais reduções do tempo de vida vai causar no espírito um desequilíbrio que vai exigir um resgate referente a esse desequilíbrio, para que o espírito possa se reequilibrar, exteriorizar essas energias do desequilíbrio para ter o reequilíbrio. Clarencio percebeu o abatimento de André Luiz, o consolou, afirmando que ele, André Luiz, foi socorrido por uma intercessão. Ou seja, entes queridos dos planos mais altos, a gente sabe que é a mãe dele, né, intercedeu para socorro, ou seja, ele tem que estar feliz que não está abandonado, está sendo socorrido. Diz que ele deveria ser grato, manter-se tranquilo na análise das próprias faltas. Você vê a maturidade emocional do Clarencio, né? Não tem que ficar fazendo drama, se desesperando, desequilíbrio, porque cometeu faltas. Não, tem que analisar com maturidade o que errou para procurar o conserto. Até para que esses sentimentos não perturbem aqueles que o amam, ele faz essa ressalva, porque pensamento é energia, é manipulação real de energia. Então, o desequilíbrio do André Luiz chega lá naqueles que o amam. Por isso, quando a gente perde um ente querido, por mais doloroso que seja a separação, a gente tem que ter o pensamento mais amadurecido de saber que ele está vivo, que ele partiu no momento que ele tinha que partir, que ele lá será recebido por entes queridos, que terá assistência, que ele vai seguir a vida dele lá, nós vamos seguir a vida aqui, transformar a tristeza num sentimento de gratidão, agradecendo pela oportunidade de ter vivido junto com ele, né? Porque aí todas essas energias boas que você consegue transformar
chega nesse espírito querido. E isso ajuda ele. O contrário é verdadeiro. Ou seja, meu desequilíbrio total aqui na Terra, minha total angústia, raiva, revolta, essas energias chegam no ente querido e prejudicam. Então a gente tem que aprender a ter essa maturidade emocional. Clarence esclareceu que a condição de suicida inconsciente, aí ele enfatizou o termo, né? E que muitos desencarnam assim. Na fase atual da humanidade é muito comum, né? Os abusos, a eterna busca do gozo, né? Comer até passar mal, beber até passar mal, usar drogas, exageros, né? Esses exageros vão abreviando o tempo de duração do corpo físico, então acaba ocorrendo muito desencarne dessa forma. E disse que agora André Luiz tinha que ter equilíbrio para o refazimento. Mas André Luiz ele estava bastante abalado, então ele ficou ali chorando no colo do Clarence, ele coloca um colo paternal, ou seja, né, o Clarence ele envolvia André Luiz em muito carinho paternal. E aí no capítulo 5, ensinamentos de Lisias, André Luiz recebeu a visita do Lisias. Ele era como se fosse um enfermeiro ali no hospital, né, com atribuições mais complexas do enfermeiro, mas só para a gente visualizar. E ele iria auxiliar André Luiz na adaptação ao mundo espiritual. E olha que interessante, ele falou que só ali na sessão do André Luiz havia 1000 doentes. E que era uma das menores sessões do hospital. E ele fala do parque hospitalar, né, para a gente ter noção de complexidade, de como a vida no mundo espiritual é intensa e complexa. Então você vê que lá onde André Luiz estava havia 1000 doentes. 1000 pessoas, 1000 espíritos. E era um parque pequeno, era uma seção pequena do todo o parque hospitalar. Olha como o nosso lar é grande. E aí Lisias também analisou o corpo espiritual de André Luiz e verificou o câncer, o fígado e rins machucados. Percebeu o esgotamento prematuro, que é a condição do suicídio indireto. Entenderam bem, né, o termo suicídio indireto. Ele, pelos hábitos e condutas diárias, ele abreviou o tempo de vitalidade do corpo físico. Então é como se tivesse se matado aos poucos. Mas aí ele consolou André Luiz, falando que ele mesmo, Lisias, cuidava de outros 50 irmãos em condições parecidas, ou seja, do suicídio indireto. E aí ele citou alguns exemplos didáticos, né, de abusos. Aquele que abusa dos olhos no mal, quando chega no mundo espiritual, sente-se cego. Aquele que abusa dos atos criminosos fica paralítico. Isso não é uma regra exata, são exemplos didáticos para a gente entender a causa e efeito do desequilíbrio energético que há no espírito repercutindo nos seus veículos de manifestação. Você tem que entender essa parte do Lisias dessa forma, tá? Não é uma regra exata. O que abusa do sexo fica louco. Por quê? Porque o sexo é uma atividade criativa do espírito. Né? O ato sexual, o instinto sexual, a vontade sexual, ela está ligada diretamente à atividade criativa do espírito. E aquele que abusa, ou seja, o sexo desregrado, sem compromisso, sem controle, acaba viciando a mente num desequilíbrio criativo muito grande. Quando chega no mundo espiritual, normalmente acaba não tendo uma lucidez muito boa, podendo até estar no estado meio enlouquecido. Então são exemplos didáticos, tá? Não são exatos, não é objetivo. E de adaptação ao mundo espiritual, são desequilíbrios da chegada. Todos eles que chegaram estão tendo assistência com o tempo, com o tratamento médico lá no mundo espiritual, consegue adquirir um equilíbrio pelo menos o suficiente para viver um tempo no mundo espiritual. A depender do grau do desequilíbrio, vai ser necessária uma reencarnação para que a energia seja exteriorizada no corpo físico e ele readquira o equilíbrio. Um exemplo bem didático é o caso do Júlio no livro Entre a Terra e o Céu, em que ele ingeriu corrosivo, não conseguiu se matar, perdeu a voz, machucou muito a garganta, pulou no rio e morreu afogado, um suicídio direto. Primeira reencarnação, desencarnou afogado, ainda criança. Chegou no plano espiritual, o machucado no chakra laríngeo ainda era muito grande. É a mente guardando o ato que ele praticou, gerando esse desequilíbrio.
No estado de criança, qual que foi o remédio mais simples, direto e eficaz? Reencarna de novo, exterioriza essa energia no corpo físico, desencarna, volta para o corpo espiritual, agora saudável. Foi o que aconteceu no livro. E uma análise que nós temos no livro. A matéria é um instrumento emprestado por Deus para o desenvolvimento do espírito. Lembra a questão 21 do livro dos Espíritos? Deus criou o espírito e criou a matéria, né? Então a matéria é instrumento do espírito. Nesse sentido, o corpo, que é a matéria, nada mais é do que o veículo do espírito. Ao passo que o corpo espiritual é o veículo do espírito, o mundo espiritual. Você percebe? São rótulos para designar, para a gente conseguir didaticamente separar as coisas. Mas o corpo espiritual, perispírito, é um veículo físico, material, de manifestação no universo espiritual, que é um outro universo. Pois bem, quando abusamos de alguma faculdade durante a vida física, nossa mente registra esses atos. E mesmo inconscientemente, isso resulta em culpa, remorso, desequilíbrio, né, em razão das oportunidades perdidas, do mal praticado. Esse sentimento negativo causa modificações no corpo espiritual, né, no mental, no espiritual e no físico, que é o veículo de manifestação com características mais plásticas, né, o corpo espiritual. Por isso que até uma deformidade. Lises esclareceu que o nosso lar não é estância de espíritos propriamente vitoriosos. Olha aí, enfatizando que a gente já explicou várias vezes. É a esfera umbralina. Não devemos ver as esferas umbralinas nem como o inferno temido, nem como o céu prometido. É simplesmente uma esfera espiritual de transição ainda. Porque ou o espírito fica lá um tempo e reencarna, ou fica lá um tempo e vai para esferas superiores. Então tá aqui, ó, lembremos que está no umbral, esfera umbralina, e que é uma colônia de transição. E o Lisias ressalta o fato de que a maioria encarnada, ou seja, nós, ignora os chamados da espiritualidade superior, e é comum atender os chamados das paixões e dos vícios. Nós, espíritos imperfeitos, recebemos de forma reiterada ao longo da vida inteira informações, lições de como devemos agir no dia a dia, quais os hábitos, as condutas devemos desenvolver. São os chamados da espiritualidade superior. Então Jesus nos ensinou que nós devemos plantar em nossa fazendinha. Isso aqui que a gente faz por erro, por imperfeição, por falta de esforço, vai lá e planta fruta amarga. Quem planta fruta amarga vai colher fruta amarga. E aí Lisias enfatiza o que nós já também estudamos nas outras aulas. A morte do corpo físico não altera a natureza do espírito. E Lisias tranquilizou André Luiz, afirmando que as suas feridas seriam curadas fisicamente no corpo espiritual, ou seja, com a ajuda de tratamento médico, com a ajuda dos amigos espirituais. Ali em nosso lar, ele teria essas chagas tratadas e resolvidas. Porém, elas estão fixadas no espírito. São energias fixadas no espírito que precisam ser exteriorizadas. Por isso que fala, mas as causas daquelas feridas permanecem no espírito e se tornam objeto de resgate em novas vidas físicas. Os erros ficam na mente do espírito e resultam em desequilíbrios. Em nova vida física, essas energias serão exteriorizadas em resgates kármicos. E lá no mundo espiritual pode também readquirir o equilíbrio? É possível evoluir no mundo espiritual? Sem dúvida, é possível. É possível evoluir. Você pega no livro Sexo e Destino e analisa a história do Félix. Fica bem claro, o próprio André Luiz. Então é possível evoluir. Ocorre que nessa fase em que estamos, do desenvolvimento do nosso espírito, com a mente ainda em desenvolvimento, nós somos como crianças espirituais ainda, mal compreendemos a questão do mundo espiritual, isso eu me coloco obviamente junto, estamos começando a engatinhar agora, o próprio espiritismo tem 150 anos, então a reencarnação é a mais simples, você reencarna, exterioriza a energia no corpo físico, por meio de uma doença, um fato que você passa, uma energia similar,
pronto, resgatou, volta para o mundo espiritual sem mais essa energia que causava um desequilíbrio no seu espírito. Então é a forma mais simples. E André Luiz voltou a chorar agora, consolada por Lisias. Você vê todo o processo de entendimento do André Luiz, da situação que ele passou, imagina a culpa, o remorso que ele carregava, tantas oportunidades que ele desperdiçou. E aí, semana que vem, a gente vai estudar o capítulo 6 e 7. Vamos às perguntas. Vamos ver se vocês mandaram perguntas para a gente conversar. Então tá bom. Valeu, pessoal. Boa noite. A gente continua lá no grupo do WhatsApp nossos estudos, tá bom? Abraços e até mais.